Meu nome é Luciane Fonseca, sou professora da disciplina Desenvolvimento e Mudanças no Estado Brasileiro. O nosso curso tem início com a proclamação da República em 1889 e vai até os dias atuais, passando por diferentes governos. O curso é dividido em 3 semanas. Na primeira semana, iremos estudar o período que vai de 1889 até 1930, chamado República Velha. Então, a gente vai estudar desse período, a República Velha, até o governo JK. Bom, nesse período merece destaque a construção da Companhia Siderúrgica Nacional, no primeiro governo Vargas, e foi um período também de grandes conquistas, como direitos trabalhistas, voto feminino, construção dos institutos de aposentadoria. Entretanto, foi um período manchado pela ditadura militar, com a instituição do Estado Novo em 1937. Vargas volta ao poder pela via democrática em 1951, mas enfrenta vários problemas até o suicídio em agosto de 1954. Outro governo que merece destaque é o de JK, que vai de 1956 até 1962. O objetivo de JK era a promoção de um crescimento acelerado da economia, de modo a colocar o Brasil num outro patamar de industrialização, de desenvolvimento. Se por um lado o JK conseguiu um crescimento econômico acelerado, por outro aumentou as disparidades regionais e enfraqueceu o empresariado brasileiro. Além disso, também devemos destacar a construção de Brasília, em menos de 3 anos, sem um centavo de recurso no orçamento. Brasília foi financiada com emissões monetárias e consequentes impactos sobre a inflação. Na segunda semana, iremos estudar os governos militares, com destaque para as reformas econômicas do governo Castelo Branco, o milagre econômico e o segundo PND. E também estudaremos o governo Sarney, marcado por problemas como inflação, dívida interna, dívida externa e por planos econômicos fracassados, como Cruzado, Bresser e Verão. Na terceira semana, iremos estudar o governo Collor, primeiro presidente eleito pela via democrática após o golpe militar. Foi um período turbulento, tanto no campo político quanto no campo econômico, e chega ao fim com o impeachment do presidente Collor em 1992. Com o impeachment de Collor, toma posse Itamar Franco, que deixa como marca o lançamento do Plano Real, em julho de 1994. Por último, iremos estudar os 8 anos do governo FHC e os 8 anos do governo Lula. O primeiro governo FHC, 1995-98, foi marcado por reformas na área econômica e financeira, com destaque para o PROER, Programa de Estímulo e Reestruturação do Sistema Financeiro, quebra de monopólios, programa de desestatização. Entretanto, o país sofreu os impactos de crises internacionais, como México, Ásia e Rússia. O segundo governo FHC, 1999-2002, começou de forma turbulenta, com o abandono da âncora cambial. Contudo, foram implementadas mudanças importantes, que podem ser consideradas até hoje os pilares da economia brasileira. A instituição do regime de metas de inflação, o regime de metas fiscais, o chamado superávit primário, e a adoção do câmbio flutuante. Também merece destaque a Lei de Responsabilidade Fiscal e a instituição de programas sociais, como Bolsa Escola, Bolsa Alimentação e Vale Gás, mais tarde unificados e ampliados no governo Lula sob a designação de Bolsa Família. Entretanto, o país teve que conviver com o racionamento de energia, que interrompeu o crescimento econômico, e com os impactos da crise nos Estados Unidos, provocada pelos atentados de 11 de setembro. A passagem do governo FHC para o governo Lula consolida a democracia no Brasil e, como veremos, será a primeira vez que teremos continuidade tanto em termos políticos quanto em termos econômicos. O primeiro governo Lula, de 2003 a 2006, foi caracterizado pela manutenção da estabilidade econômica, tal como prometido na Carta ao Povo Brasileiro. No campo microeconômico, merece destaque a instituição do crédito consignado. A partir de meados de 2003, o cenário econômico internacional torna-se extremamente favorável, com a elevação de preços de commodities, com destaque para soja e minério de ferro e petróleo, o que é extremamente positivo para as contas externas do país. Com o aumento das exportações, o Brasil passa a acumular reservas internacionais e sucessivos superávites comerciais.
controle da inflação permitiu a redução dos juros e isso se refletiu na melhoria das taxas de crescimento. A estabilidade econômica também contribui para o crescimento de empregos formais e para a queda dos índices de desemprego no país. O segundo governo Lula, 2007-2010, merece destaque a resposta do governo brasileiro diante da crise de 2008. Devido às elevadas taxas de juros no Brasil em relação aos Estados Unidos e Europa, o Banco Central pôde baixá-las para estimular a economia e evitar uma recessão. O governo também aumentou gastos e cortou impostos. Com isso, o Brasil sofreu menos os impactos da crise, pois além de dispor da política monetária e fiscal, o sistema financeiro brasileiro também já tinha passado por um processo de saneamento. A queda da inflação, a política de valorização do salário mínimo e a ampliação dos programas sociais possibilitaram o crescimento da renda e do consumo em todo o país, com destaque para a região Nordeste. Muitas foram as conquistas dos últimos anos, mas alguns problemas precisam ser enfrentados, como a redução da carga tributária, modificações na legislação trabalhista, controle de gastos e elevação das taxas de crescimento sem a perda de controle da inflação. Essas e outras questões serão abordadas em outras disciplinas ao longo do curso. Um abraço a todos, deixe meu e-mail lefonseca@oi.com.br.